Bradesco, entre nós você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. Um menor de idade foi apreendido depois de perder o controle da direção e invadir uma casa com um carro roubado na zona leste de São Paulo. Toda a ação foi gravada. A faixa etária com mais menores apreendidos no estado de São Paulo varia entre os 15 e os 17 anos. E o roubo é o principal motivo. Era por volta das 11 da noite, quando uma câmera de segurança flagrou o momento em que o carro passou direto na esquina e bateu contra uma casa na zona leste de São Paulo. Ao volante estava um adolescente de 15 anos. Segundo a polícia, uma equipe de patrulhamento viu o carro roubado em alta velocidade. Deu ordem de parada, mas o motorista continuou. 3 quilômetros depois, o adolescente perdeu o controle da direção e invadiu a casa. Na hora eu fui ali na sacada, né? Eu vi o carro ali, eu falei, nossa, acabou com o portão, né? E foi um susto, né? Eu falei, por pouco eu não podia nem sair de casa hoje. Na tampa do porta-malas havia uma marca de tiro. Segundo a polícia, o menor e outros assaltantes ainda tentaram roubar mais carros durante a fuga. O adolescente foi levado para a delegacia e depois encaminhado à Fundação Casa. O adolescente que se envolveu nessa ocorrência de roubo está na faixa etária predominante de menores apreendidos em São Paulo. Segundo dados da Fundação Casa, responsável por aplicar as medidas socioeducativas, 70% dos quase 5 mil menores apreendidos hoje no estado têm entre 15 e 17 anos de idade. Quanto ao tipo de ato infracional, o roubo lidera o número de adolescentes apreendidos entre janeiro e setembro deste ano. Depois vem o tráfico de drogas, seguido por furto e receptação. Para este advogado especialista em direitos da infância e juventude, a faixa etária do menor apreendido em São Paulo coincide com a idade em que há mais evasão escolar. Muitos desses adolescentes, no ensino médio, eles deixam as escolas. E o primeiro sinal de alerta de que um adolescente vai ficar numa situação de risco ou mesmo poderá se envolver com a criminalidade é quando ele deixa de frequentar a escola. Veja agora outros destaques do dia. Avião cai no Amazonas e o governo do estado confirma a morte de turistas. Ministério Público pede prisão de policiais rodoviários envolvidos na morte da menina Heloísa, de 3 anos. O mandante da chacina de Unai se entrega no Distrito Federal quase 20 anos depois do assassinato de fiscais do trabalho. Com o nível dos rios acima do normal e casas inundadas, moradores do Rio Grande do Sul se preparam para a chegada de novos temporais. Filho do traficante mexicano El Chapo é extraditado para cumprir pena nos Estados Unidos. Horas antes de embarcar para Nova York, Lula critica embargo americano a Cuba. E as histórias dos brasileiros que salvaram vidas em outros países ao se tornarem doadores de medula óssea. Oferecimento Consórcio Bradesco. Conquiste sua casa nova sem juros e sem entrada. Morreu hoje a menina de 3 anos, baleada durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal no Rio de Janeiro. O Ministério Público Federal pediu a prisão preventiva dos 3 agentes envolvidos no caso. A família recebeu a confirmação da morte de Heloísa dos Santos Silva no fim da manhã deste sábado. Segundo o boletim médico, a menina de 3 anos teve uma parada cardiorrespiratória irreversível. Ela estava internada em estado grave desde o último dia 7 de setembro, depois de ser atingida por 2 tiros dentro do carro dos pais. Eles passavam pelo Arco Metropolitano, na Baixada Fluminense, quando foram alvo de uma abordagem de agentes da Polícia Rodoviária Federal. Em depoimento, um dos policiais admitiu ser o autor dos disparos de fuzil. Ele argumentou que o carro da família constava como roubado e que a equipe teria ouvido barulho de tiros. Na época, o pai da menina disse que o veículo tinha sido comprado havia pouco tempo, que não sabia que era roubado e negou qualquer resistência. Uma viatura da PRF viu a gente passando, né, e veio atrás.
Nessa que eles vieram atrás, até então eles não deram o sinal para parar, mas estavam muito perto do meu carro, eu dei a seta e parei. Só que nessa que eu parei, eles efetuaram vários disparos. Hoje, depois da confirmação da morte de Heloísa, a família preferiu não gravar a entrevista. O Ministério Público Federal pediu a prisão preventiva dos 3 policiais envolvidos no caso. Fabiano Menacho Ferreira, Matheus Domocili Soares Viegas Pinheiro e Wesley Santos da Silva já tinham sido afastados do trabalho nas ruas. No pedido enviado à Justiça, o Ministério Público Federal afirmou que a ação dos policiais foi fria e calculada, sem qualquer conexão com o comportamento das vítimas. E disse que a prisão é necessária para preservar as investigações. Os promotores também citaram episódios de possível intimidação de vítimas e testemunhas aqui no hospital. Câmeras de segurança flagraram quando um agente à paisana entrou na unidade sem autorização e foi até o CTI, onde Heloísa estava internada sem ser parado por seguranças. Segundo as investigações, o policial ameaçou o pai da vítima. Os promotores destacaram ainda que no dia em que a menina ficou ferida, 28 inspetores foram ao hospital para vasculhar o carro da família. A Polícia Rodoviária Federal emitiu uma nota de pesar em que se solidarizou com parentes de Heloísa. A Corregedoria da PRF acompanha o caso. Nas redes sociais, o ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou que um processo administrativo foi instaurado e que a ocorrência é investigada pela Polícia Federal. O presidente Lula também se manifestou. Disse que Heloísa foi atingida por tiros de quem deveria cuidar da segurança da população e se solidarizou com os familiares. Heloísa é a 11ª vítima entre crianças e adolescentes de até 14 anos mortos a tiros só este ano no estado do Rio. Morreu hoje um 5º suspeito de ter participado do confronto que terminou com a morte de um policial federal em Salvador, na sexta-feira. Mais 17 policiais federais foram deslocados para reforçar a segurança na capital baiana. O diretor-geral da Polícia Federal se reuniu com as forças de segurança do estado neste sábado para reforçar as buscas pelos criminosos que atiraram contra policiais durante a operação num bairro de periferia, dominado pelo tráfico de drogas. No confronto, o agente federal Lucas Monteiro Caribé, de 42 anos, foi baleado e não resistiu. Outros 2 policiais ficaram feridos. 4 suspeitos morreram no confronto. Hoje, um 5º homem que estaria envolvido na morte do policial federal foi localizado. Segundo a polícia, ele trocou tiros com as forças de segurança e acabou morto. Com ele, a polícia disse ter encontrado uma submetralhadora, carregador e munição. Para ajudar a combater o crime organizado, o governo da Bahia publicou um decreto que reajusta em média em 50% o valor pago por cada arma de fogo apreendida pelos policiais. Um policial que recuperar um fuzil, por exemplo, passará a receber R$ 9.000 de bonificação. A segurança foi reforçada na capital baiana com a ajuda da Polícia Federal. Agentes de grupos especiais chegaram na noite de sexta-feira. Agora são 38 reforços. Veículos blindados também ajudam no patrulhamento. A Polícia Militar está na rua e continuará nas ruas. Estamos dispostos a enfrentar o crime, sobretudo para trazer uma paz social tão almejada por nossa sociedade. Um avião turbohélice caiu com 14 pessoas a bordo em Barcelos, no interior do Amazonas. Os 12 passageiros, além do piloto e do copiloto, morreram. A aeronave, fabricada em 1991 pela Embraer, era de uma empresa de Manaus e tinha autorização para táxi aéreo. O avião podia levar até 18 tripulantes. Segundo o relatório de voo, o avião faria o trecho entre Manaus e Barcelos. O acidente teria acontecido no momento do pouso. As condições climáticas eram ruins. Daqui a pouco, a gente volta com outras informações sobre este acidente. Um menino de 5 anos foi mordido por um cachorro em frente a um restaurante que aceita a presença de animais na calçada. Os pais disseram que os tutores do cão fugiram sem prestar socorro. A criança teve que tomar vacina contra a raiva. Quem vê o Guilherme, de 5 anos, brincando na praça, não imagina o susto que ele levou. O menino foi atacado por um cachorro em frente a este restaurante, em uma área que é usada pelo estabelecimento na zona oeste de São Paulo.
A foto, tirada pouco depois do ataque, mostra os ferimentos no pescoço da criança. De repente, o cachorro, do nada, deu um bote no pescoço do meu filho, sem latir, sem rosnar. O restaurante onde tudo aconteceu permite a presença de cães acompanhados dos tutores nas mesas que ficam do lado de fora do estabelecimento. Os responsáveis pelo cachorro que atacou o Guilherme teriam fugido do local sem prestar socorro. A postura do casal foi tentar nos responsabilizar pelo ataque do cachorro, dizendo que o meu filho estava lá correndo. Eles pagaram a conta e foram embora. Imagens registradas por um circuito de segurança mostram um momento exato em que o casal deixa o restaurante com o animal. Como os tutores não informaram se o cão é vacinado, Guilherme precisa tomar 4 doses da vacina contra a raiva. Foram 3 só esta semana. Os pais da criança registraram um boletim de ocorrência. Os tutores do cachorro devem responder por lesão corporal culposa, ou seja, sem intenção, e por omissão de socorro. O dono do restaurante não quis gravar entrevista. Segundo ele, os funcionários do local ajudaram a família nos primeiros socorros após o ataque. Este advogado explica que estabelecimentos pet-friendly, ou seja, que permitem a presença de animais, também podem ser responsabilizados por danos morais e materiais em casos de ataques, como o que ocorreu com o Guilherme. Ele reforça que prevenir é uma obrigação de todos, inclusive de quem frequenta esses locais, mas não tem cachorro. Primeira coisa, para as pessoas que frequentam lugares pet-friendly, não mexa com o animal de outra pessoa. Em relação ao estabelecimento comercial, façam um projeto onde as pessoas tenham espaço para que os animais de um não avancem nos outros clientes ou nos animais dos outros clientes. Se eu tenho um cachorro de médio porte que pode ter um comportamento agressivo, eu não levaria ele num lugar cheio de crianças sem todos os cuidados. Traficantes têm usado o serviço dos Correios para enviar drogas. E para evitar que o material chegue ao destino, a Receita Federal do Pará conta com a ajuda da cachorra Isa, uma pastor belga que leva o trabalho bem a sério. Tranquilidade só no momento de descanso. Quando está em ação, ela é rápida e precisa. Isa faz parte da equipe de fiscalização da Receita Federal e desempenha um trabalho fundamental no combate ao tráfico de drogas no Pará. Só esta semana, a pastor belga de 4 anos apontou 8 quilos de skunk, uma espécie de super maconha. A droga estava em um centro de distribuição na região metropolitana de Belém e tinha como destinos o interior do Pará e a cidade de São Paulo. O material foi encaminhado para a Polícia Federal, que abriu um inquérito para investigar e localizar a pessoa que enviou o entorpecente. Os criminosos têm usado os serviços postais como a rede de distribuição dos Correios para o tráfico de drogas. Só este ano, aqui no Pará, foram 22 apreensões feitas pela Receita Federal, que somam mais de 120 quilos de entorpecentes. Com apoio de instituições parceiras, como da Receita Federal aqui em Belém, que é um parceiro nosso que possui os cães farejadores, nós conseguimos fazer ali uma fiscalização um pouco mais eficiente e conseguimos, aumentar essa quantidade de apreensões de drogas. Os Correios informaram que realizam operações rotineiras com os órgãos de segurança e fiscalização para prevenir o tráfego de itens proibidos. Em Natal, um homem morreu baleado em uma briga entre as torcidas do ABC e do Sport de Recife. O autor do disparo não foi identificado e ninguém foi preso. Foi enterrado o corpo de Ricardo Tavares, conhecido como o maquiador dos famosos. Ele estava internado desde o dia 22 de agosto, quando foi atropelado em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. A família passou dias procurando o paradeiro de Ricardo até que ele fosse encontrado em um hospital sem identificação. As circunstâncias do acidente são investigadas. A Justiça de Minas Gerais acatou o pedido do Ministério Público para suspender os pagamentos de 2 escritórios de advocacia nomeados como administradores da recuperação judicial da 123 Milhas. Os escritórios receberiam mais de 64 milhões de reais pelos serviços. Os valores, se mantidos, poderiam dificultar o pagamento de indenizações aos clientes que tiveram pacotes de viagens cancelados pela companhia. Agora os destaques internacionais. O exército ucraniano anunciou a retomada de territórios da cidade de Bakhmut, no sul do país. A região havia sido dominada pela Rússia e é considerada um dos pontos estratégicos da guerra. Essas imagens foram gravadas pela câmera acoplada ao capacete de um soldado ucraniano.
Os militares avançam num cenário de total destruição, se protegendo dos tiros e granadas em meio aos escombros. De acordo com o governo de Kiev, são registros da operação bem-sucedida da contraofensiva ucraniana na retomada de uma vila ao sul do país, na região de Bakhmut. O território tem sido um dos principais pontos de combate e tinha sido tomado pelo exército russo há 3 meses. As autoridades ucranianas divulgaram hoje que a Rússia perdeu cerca de 270 mil combatentes desde o início do conflito. Moscou nega esse número. A inteligência britânica acredita que Putin prepara uma grande ofensiva militar para o inverno europeu que começa em dezembro. No 5º dia de viagem à Rússia, o líder norte-coreano Kim Jong-un conheceu de perto equipamentos militares com capacidade de transportar armas nucleares. Além das aeronaves e mísseis, Kim também visitou um navio de guerra do país. O Kremlin garante que nenhum acordo foi assinado entre os dois países. Mas os Estados Unidos acreditam no interesse da Rússia em comprar armas da Coreia do Norte para usar na guerra da Ucrânia em troca de tecnologia russa. Washington alerta para o risco de sanções se isso acontecer. O México extraditou para os Estados Unidos o criminoso Ovidio Guzmán Lopes, filho do narcotraficante El Chapo. Ovidio Guzmán foi preso em janeiro no México em uma operação que deixou 29 mortos. Segundo a investigação, depois que El Chapo foi preso e condenado à prisão perpétua, os 4 filhos herdaram o comando do cartel de drogas. Os Estados Unidos afirmam que eles são responsáveis pelo tráfico de fentanil, uma droga à base de ópio que causou boa parte das mais de 100 mil mortes por overdose no país. Equipes de resgate chegam ao 6º dia de buscas por vítimas das inundações que deixaram mais de 12 mil mortos na Líbia. O número de desaparecidos chega a 20 mil. Novas imagens aéreas registraram o tamanho da destruição. Derna virou uma cidade fantasma. Bombeiros usam escavadeiras para limpar os escombros e tentar retirar os corpos que foram arrastados pela correnteza. O comandante do exército líbio sobrevoou as áreas atingidas. Aviões transportando itens de primeiros socorros chegaram hoje ao país. Autoridades de saúde temem uma epidemia por causa da grande quantidade de corpos nas águas. A ONU lançou um pedido de ajuda internacional equivalente a mais de 300 milhões de reais para ajudar os sobreviventes. Com o fim do inverno, as chuvas devem ficar mais frequentes em boa parte do país. E mesmo com tragédias recentes, faltam instrumentos para alertar a população, como sirenes nos locais de risco. Pelo menos 4 milhões de brasileiros vivem onde o perigo é iminente. São encostas, morros, terrenos instáveis e sujeitos a deslizamentos. São 13.500 áreas mapeadas e sujeitas a desastres naturais no país. Algumas já sofreram com chuvas volumosas. No ano passado, 18 pessoas perderam a vida em Franco da Rocha, na Grande São Paulo. No último carnaval, foram 64 mortes em deslizamentos em São Sebastião, no litoral norte paulista. E em Guarujá, no litoral sul, foram 34 há 3 anos. A maior tragédia climática de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, matou mais de 235 pessoas no ano passado. Sirenes instaladas na cidade evitaram que mais vítimas fossem atingidas. O estado de São Paulo tem 848 pontos que as autoridades sabem que são de risco. A exemplo de Petrópolis, as 3 cidades escolhidas para receber as primeiras sirenes são justamente aquelas onde houve recentemente os maiores estragos: Franco da Rocha, São Sebastião e Guarujá. Tem relação com a questão da densidade demográfica, da questão também dos pontos de vulnerabilidade e risco que tem nesses locais, e do histórico de ocorrência que aconteceu ali, com diversas mortes. Só aqui nesse morro, a chuva de 2020 levou de uma só vez 33 casas. E a prefeitura precisou remover outras 62 que também acabaram sendo atingidas pelo deslizamento. Mesmo assim, aqui nesse bairro, ainda há dezenas de moradias em áreas consideradas de alto risco.
A cidade tem pelo menos 15 pontos sujeitos a graves deslizamentos e inundações. Mesmo assim, só este local vai ter o sistema de alerta para deixar as moradias com urgência. O trabalho maior é na conscientização da população para que faça o autossalvamento, né? Para que entenda as situações, saiba identificar a situação de risco e procure os pontos seguros que serão sinalizados a partir desse momento. Esses moradores de Cubatão, também no litoral paulista, não esperaram o poder público. Juntaram dinheiro e instalaram a própria sirene, acionada automaticamente quando o nível do rio sobe. Foi os próprios moradores, através de brechós, né, vendas de roupas. O inverno está perto do fim e a temporada de chuvas se aproxima do Sudeste. Quem mora em cidade com sirene elogia. Mais um recurso que a gente ganha tempo para salvar vidas. Em nota, o governo de São Paulo afirmou que os estudos para a instalação dos equipamentos já foram feitos no litoral e que a aquisição e instalação de sirenes em São Sebastião, Guarujá e Franco da Rocha deverão ser concluídas em 120 dias a partir da abertura das propostas. 9 pessoas seguem desaparecidas após a passagem do ciclone extratropical que atingiu o Rio Grande do Sul. E apesar do sol ajudar no trabalho de limpeza neste sábado, muitos rios do oeste do estado ainda estão muito acima do nível, deixando centenas de pessoas fora de casa. Tratores auxiliam na retirada de eletrodomésticos e colchões das casas dos moradores onde a água já baixou. Mas alguns ainda só conseguem chegar aos imóveis com a ajuda de barcos. Marmitas e água potável também são entregues para quem precisa. Aqui em Alvorada, região metropolitana de Porto Alegre, o rio Gravataí transbordou e diversas ruas estão assim, completamente alagadas. Moradores se arriscam a passar a pé pela água, mas o receio mesmo é com a previsão de chuva para os próximos dias. A gente tá com medo da segunda-feira começa a chover de novo, né? Porque ela tá vindo bem forte, ela tá com correnteza. A Defesa Civil emitiu alerta para instabilidades a partir de domingo no estado, com risco de temporais e queda de granizo. O Maicon vive na região e está sem luz desde ontem. A água está quase na porta, por isso ele tem medo de ter que sair de casa com a família quando voltar a chover. A gente já está aí há um dia, quase 2 dias que não está chovendo e a água continua subindo. Então a perspectiva é de que, vindo mais chuvas, a gente tem medo que novamente a água entre nas nossas residências, né? 600 casas foram atingidas no município. 190 pessoas tiveram que sair das residências nos últimos dias. Muito triste, assim, sujeira, as coisas que tu luta para comprar, que tu trabalha muito, que tu tá vendo que já era, vai perder. Em todo o estado, 104 cidades foram afetadas. 9 pessoas continuam desaparecidas. Mais de 1.400 estão desabrigadas e 20 mil desalojadas. O trabalho agora é de recuperação, principalmente nos municípios mais atingidos, que ficam no Vale do Taquari, onde cidades foram completamente destruídas. Mas o sábado foi de calor e tempo abafado em todas as regiões do país. Lidiane Sayuri, difícil admitir, né, que estamos no inverno. Será que a primavera se antecipou, Lid? Boa noite para você. Boa noite, Salsi. Olha, praticamente, viu? Boa noite para você, boa noite, Fara. Boa noite a todos que nos acompanham. Neste momento, quase não há nuvens sobre o Brasil. E o domingo segue com tempo firme entre o Rio Grande do Sul e o interior do Ceará. Em Mato Grosso, na região norte e no litoral da região nordeste, a chuva é passageira, mas pode vir com trovoadas. Mesmo com chance de chuva isolada, a umidade do ar fica baixa no interior do país, principalmente no oeste da Bahia, no sul do Piauí e do Maranhão. Domingo quente no Brasil. Em Curitiba, máxima de 29 graus. No Rio de Janeiro, faz 34. Em Cuiabá, olha só, 40. Em Natal, 29. Em São Luís, 32. Em Manaus, 36. E até 37 em Rio Branco. Em Porto Alegre e em São Paulo, o calor aumenta, com máximas de 31 e de 32 graus. Em Goiânia, faz 35 e pode chover forte à tarde. Em Maceió, a chuva é leve e serve só para refrescar os 28 graus.
Vamos de tempo delivery. O Cláudio, a Arlete e o Dário estão de olho na previsão para 7 Lagoas, em Minas Gerais. Lide. Vamos lá, Fara. Oi, pessoal, boa noite. Olha, podem agendar tudo o que precisar para ser feito ao ar livre sem receio. A recomendação é caprichar na hidratação. Com a temperatura alta à tarde, a umidade cai. Neste domingo, faz até 32 graus. Na segunda, 31 e na terça, máxima de 33. Olha, o Vitor é de Senhor do Bonfim, na Bahia. Vitor aqui na nossa tela. Boa noite, Vitor. Você até vai notar algumas nuvens no céu, mas nada de previsão de chuva. No domingo e na segunda, máxima de 33. Na terça, 32. Previsão personalizada para qualquer cidade do Brasil e do mundo é aqui no Tempo Delivery. Basta mandar seu pedido pelas redes sociais com a hashtag você no JR. Salce, Fara, bom domingo para vocês. Para você também, Lide. Nós, Lide, obrigada. Veja ainda hoje mais detalhes sobre a queda do avião que deixou 14 mortos no Amazonas. Exclusivo, número de doações de medula óssea de brasileiros para outros países bate recorde no primeiro semestre. Principal mandante da chacina de Unaí se entrega à polícia para começar a cumprir a pena, quase 20 anos depois das mortes de fiscais do trabalho em Minas Gerais. Foi aprovada uma lei para a renegociação do FIES, o Fundo de Financiamento para Estudantes. A proposta, que deve beneficiar milhares de alunos, ainda depende de aprovação no Senado. Vitor Lucas, de 29 anos, realizou o sonho de se formar em arquitetura. Mas a frustração começou quando ele não conseguiu se colocar no mercado de trabalho. Formado há 5 anos, hoje Vitor acumula uma dívida de quase R$90 mil. Até o momento, são 18 boletos atrasados, que o arquiteto não consegue pagar. Eu fiquei desempregado e comecei a ganhar o auxílio e pagava a outra metade, que era da minha responsabilidade, com o auxílio. A esperança de Vitor é a aprovação do projeto de lei que traz a possibilidade de renegociar o financiamento estudantil para os inadimplentes deste ano. A proposta foi aprovada na Câmara dos Deputados e agora será analisada no Senado. O objetivo é ampliar o público-alvo da renegociação para os que estão inadimplentes há mais de 90 dias, até 30 de junho de 2023. O desconto poderá ser de 100% sobre encargos e de 12% sobre o valor financiado, para pagamento à vista, ou parcelamento em até 150 parcelas mensais e sucessivas, com redução de 100% de juros e multas, mantidas as demais condições do contrato. Para os alunos com mais de 360 dias de dívidas, se eles forem do CAD único, eles vão ter 99% de desconto do valor total. Para os alunos que não são do CAD único, 77% de desconto do valor total. Atualmente, são mais de 2 milhões de financiamentos em renegociação no país, sendo mais de 1 milhão em atraso há mais de 90 dias. O valor das parcelas não pagas passa dos 11 bilhões de reais para esses contratos na fase de amortização. A medida foi incluída no projeto que trata da retomada de obras inacabadas na área da educação, a pedido do ministro da Educação, Camilo Santana, e precisa ser votada até segunda-feira para não perder validade. No Senado, o presidente Rodrigo Pacheco já demonstrou interesse na aprovação. Sem dúvida, é também um tema que interessa a muitos estudantes brasileiros, é do interesse também do governo federal. Nós temos esse debate, nós vamos dar toda a celeridade também a esse projeto. Segundo Vitor, se não tiver renegociação, a dívida dele deve se acumular por até 13 anos. O desejo do arquiteto é trabalhar, pagar logo a dívida e resolver mais uma dor de cabeça: limpar o nome da tia, que entrou como fiadora do programa. Ela emprestou o nome dela para fazer esse financiamento para eu não pagar. A dívida aqui em casa até hoje ainda é grande, a dor de cabeça ainda é grande.
Uma câmera de segurança instalada em um carro flagrou o momento em que assaltantes armados interceptam outro veículo nesta rua estreita, no Rio de Janeiro. Os passageiros são rendidos e obrigados a sair do veículo. Nas imagens é possível ver o motorista saindo com as mãos para cima, enquanto um rapaz é retirado do banco traseiro. Uma terceira vítima, uma senhora, precisou de ajuda para deixar o carro e foi amparada pelo motorista. O caso é investigado. Vamos acompanhar os destaques do Domingo Espetacular. Exclusivo. O Domingo Espetacular localiza a família do brasileiro capturado após 2 semanas de caçada policial nos Estados Unidos. Eu nunca vi esse lado dele, esse lado agressivo. Os bastidores da operação. Afinal, como Danilo conseguiu enganar a polícia americana por tanto tempo? Os altos e baixos de Good Stresser. A atriz fala com exclusividade das dificuldades financeiras, da perda da casa própria, da luta contra a esclerose múltipla e da reinvenção dela como atriz. Só vou dar um spoiler, tá bom pra caramba. A polêmica da menor cidade do mundo. Com menos de 30 habitantes, esse lugar luta para entrar no livro dos recordes. A gente mostra a rotina desse minúsculo município que tem apenas 2 ruas. Ficou curioso? Uma conversa reveladora com Thiago Leifert. O apresentador detalha os motivos que o fizeram abandonar a televisão. Mas por que ele se diz injustiçado? Nunca ataquei ninguém, assim, não é um hábito. E a luta pelos cuidados com a filha, diagnosticada com um câncer raro nos olhos. É no Domingo Espetacular. Depois do Canta Comigo, Tim. A seguir, você vai ver que quase 11 mil processos de feminicídio aguardam julgamento no país. E essa demora pune duplamente as famílias das vítimas. 2 celulares são roubados ou furtados por hora de passageiros no transporte público em São Paulo. Com calor e seca comprometendo a produção de algodão nos Estados Unidos, o Brasil pode se tornar o maior exportador do produto no mundo. O céu de Nova York se enche de luzes num show em defesa da Amazônia às vésperas da Assembleia Geral da ONU. O número de roubos e furtos de celulares no transporte público aumentou no estado de São Paulo em um mês. Segundo um levantamento feito pelo jornalismo da Record TV, a cada hora uma média de 2 aparelhos são levados por criminosos. Enquanto esperava num ponto de ônibus, Laísa levou um empurrão de 2 mulheres. Ao olhar para trás, ela não desconfiou de nada. O ônibus estava atrasado, então era muita gente ali esperando o mesmo ônibus, né? Então elas se aproveitaram ali, tinha bastante gente e eu notei esse empurrãozinho toda hora dela, sabe? Já no ônibus, a passageira se deu conta que o celular havia sumido de dentro da bolsa. As 2 mulheres não embarcaram. O prejuízo foi de R$4.000. Isso me gerou até uma crise de ansiedade que eu venho tratando com isso aos poucos, enfim. E esconder mais o celular, não pego mais o celular em qualquer lugar. A forma que eu mexo é sempre olhando ao redor para ver quem que está perto. O levantamento mais recente mostra que furtos e roubos de celulares no transporte público cresceram no estado de São Paulo. Entre junho e julho deste ano, o aumento foi de mais de 8%. Em média, 2 aparelhos dos passageiros são levados por hora. Os números podem ser ainda maiores, já que muitas pessoas não registram boletins de ocorrência. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo informou que policiais militares trabalham em jornada extraordinária para coibir crimes dentro e fora das estações do metrô e da CPTM, e que os agentes também fazem policiamento preventivo nas imediações dos terminais de ônibus. Eu já fui vítima dentro do ônibus, eu estava com o celular próximo da porta, o moço deu sinal e na hora que abriu a porta ele puxou e foi embora correndo com o meu celular. Este especialista em segurança dá algumas dicas para não ser vítima dos criminosos, que agem não só nos pontos de ônibus, mas também dentro dos veículos, em vagões e plataformas das estações de trem e metrô. É preciso guardar os objetos de valor numa parte pouco acessível da bolsa
e prestar atenção em quem está ao redor. Ficar muito atento nas aglomerações, evitar portar a mochila, a bolsa nas costas. De preferência sempre na sua frente, né? Você tendo ampla visão do zíper, né? Se está realmente fechada a bolsa, se a mochila está realmente fechada. Evitar celulares no bolso da calça, principalmente no bolso de trás da calça, né? Que chama mais a atenção do ladrão. Nós voltamos a falar da queda de um avião que deixou 14 mortos no interior do Amazonas. Autoridades deram uma entrevista coletiva agora há pouco e informaram que os passageiros eram turistas que saíram de Brasília e iam para a cidade de Barcelos para pescar. Segundo a prefeitura, outras 2 aeronaves abortaram o pouso por causa do mau tempo. Informações iniciais apontam que o avião chegou a tocar na pista do aeroporto, mas não conseguiu parar. Os corpos das 14 vítimas estão em um ginásio esportivo de Barcelos para identificação. A empresa dona do avião publicou nas redes sociais que lamenta profundamente o acidente e que está comprometida com a investigação que vai ser feita por peritos do Seripa. O relatório final, que não tem prazo para ser concluído, vai dizer o que causou a queda. Quase 11 mil processos de feminicídio aguardam julgamento no país. E a quantidade de novos casos que chegam à justiça todo mês faz aumentar ainda mais a espera e a angústia de quem perdeu um parente próximo. São mais de 5 anos de espera por um julgamento. Stephanie Souza, de 19 anos, foi assassinada em maio de 2018. O suspeito é um homem que prestava serviços de transporte para a família dela e teria se apaixonado pela jovem. Helder Andrade, de 41 anos, está preso em Salvador. A avó da vítima conta que o júri popular já foi remarcado 2 vezes este ano. A primeira porque o réu trocou de advogado e a segunda porque a nova defesa dele apresentou um atestado médico. Um sentimento de impunidade, entendeu? É muito grande a angústia que a gente sente, é um vazio. São muitas as famílias que enfrentam um drama parecido, o da espera por um desfecho. Atualmente, cerca de 11 mil processos de feminicídio aguardam julgamento e pelo menos 770 novos casos chegam à justiça todo mês. O tempo médio que um processo leva até o primeiro julgamento no Brasil é de cerca de 2 anos. Segundo esta desembargadora, que atua no combate à violência doméstica, os casos de feminicídio demoram porque a demanda é grande para a quantidade de juízes. Além disso, outro fator atrasa a conclusão dos julgamentos. O principal, eu tenho certeza, é o nosso sistema recursal. Porque tantos recursos em derredor de um processo só termina demorando muito. Para as famílias, a longa espera aumenta ainda mais a dor da perda. Enquanto não houver justiça, a gente vai sofrer, vai ficar sofrendo mesmo. Já em Goiás, um projeto do Tribunal de Justiça do Estado expede medidas protetivas em até 24 horas e promete julgar os processos em até 1 ano. Há 22 anos, quando a Maria Aparecida foi agredida pelo ex-marido, não existia medida protetiva. Ela foi ameaçada diversas vezes e ficou em silêncio, até que sofreu um ataque à faca e decidiu denunciar. E eu não acreditava que ele poderia fazer isso comigo. Tanto é que no dia que ele pegou a faca, eu falei, aí eu levei um susto, porque já veio e já me furou. Até eu reagir, eu acho que foi a minha reação que eu estou viva aqui hoje. O caso dela demorou 2 anos para ser julgado. Eu fiquei internada sob escolta da polícia, uns 2 meses, com medo dele ir lá no hospital. E se arrastou por longos 2 anos, porque ele sempre alegava insanidade mental. Então, quando ia para julgamento, ele estava numa clínica. Quando se trata de violência doméstica, a espera pode custar a vida da vítima. Por isso, o Tribunal de Justiça de Goiás se esforça para conceder medidas protetivas em prazo recorde, logo depois da mulher registrar queixa na delegacia. Até 60% das medidas protetivas ingressadas na Justiça Goiana, com 4 meses ainda de programa, que continua em evolução, são julgadas em menos de 24 horas. Foi o que aconteceu com essa mulher que não quis se identificar. Ela teve o carro queimado pelo ex-companheiro, fez a denúncia e no dia seguinte a medida protetiva foi concedida. Eu estive na delegacia na sexta-feira. Na sexta-feira eu já recebi a medida protetiva. No sábado ele já foi notificado.
Para acelerar os processos mais atrasados, os juízes monitoram os casos pelo computador. A meta é julgar o agressor em até 1 ano. Se a gente fizer isso, nós estaremos à frente da maioria dos estados brasileiros. Se entregou hoje no Distrito Federal o principal mandante do crime conhecido como a Chacina de Unai. Antério Mânica, que também havia sido prefeito na cidade de Minas Gerais, foi condenado a 64 anos de prisão. O fazendeiro e ex-prefeito de Unai, Antério Mânica, chegou à Superintendência da Polícia Federal em Brasília para cumprir uma decisão da Justiça. Esta semana foi decretada a prisão imediata dos condenados pelo crime que ficou conhecido como a Chacina de Unai. A Justiça atendeu ao pedido do Ministério Público Federal para prender Antério Mânica, que seria o principal mandante do crime. O irmão dele, Norberto Mânica, outro mandante, segue foragido. Eles estavam em liberdade porque tinham recorrido da condenação. A decisão se baseia no Código de Processo Penal, que determina que condenados pelo Tribunal do Júri a penas iguais ou superiores a 15 anos devem ser presos imediatamente. Antério Mânica foi condenado a 64 anos de reclusão. Também já havia sido preso nesta semana em Minas Gerais José Alberto de Castro, acusado de contratar os executores, que mataram 3 auditores fiscais do trabalho e o motorista deles. O crime ocorreu em janeiro de 2004. Os auditores fiscais do trabalho, Erastótenes de Almeida Gonçalves, João Batista Soares, Nelson José da Silva e o motorista Ailton Pereira de Oliveira foram vítimas de uma emboscada em Unai, noroeste de Minas Gerais. Os servidores públicos apuravam denúncias de trabalho análogo à escravidão, quando foram atacados por pistoleiros. O Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho afirmou em nota que a luta dos familiares das vítimas por justiça não foi em vão. Arquivos inéditos da Igreja Católica, divulgados por um jornal italiano, revelam que o Papa Pio XII sabia da existência de campos de concentração e do extermínio de judeus pelos nazistas. Segundo especialistas, a descoberta da carta reacende as discussões sobre a omissão da Igreja Católica durante a Segunda Guerra Mundial. Pio XII chegou a receber um pedido do governo americano para se manifestar contra a perseguição aos judeus, mas recusou. A reportagem também cita que itens com símbolos nazistas foram encontrados no apartamento de Pio XII. Representantes da Igreja Católica disseram desconhecer a origem dos objetos. Os casos de hepatite A dispararam este ano no estado de São Paulo. O número de casos confirmados até agosto foi quase o dobro do registrado em todo o ano passado. A higiene dos alimentos e a vacinação são as 2 principais formas de prevenir a doença. Maria Jocely estava em casa quando começaram os sintomas. E eu até falei para a ginecologista, olha, eu sinto um cansaço, eu não consigo mais nem fazer meus exercícios. E os sintomas começaram a se agravar. Eu comecei a sentir náusea, vômito. Preocupada, ela procurou um médico e fez uma bateria de exames, até que foi diagnosticada com hepatite A. A doença estava em estágio bem avançado. Aos 29 anos, a diretora de empresas precisou fazer um transplante de fígado. O transplante ele não é a solução total do problema, ele é um tratamento, então ele é um tratamento pro resto da vida, né? A hepatite A pode ser contraída por ingestão de alimentos ou bebidas contaminadas com coliformes fecais. Você tem a eliminação do vírus pelas fezes, tá? E essa eliminação precisa ser, esse vírus ele precisa ser ingerido, ele precisa entrar pela boca para poder fazer essa infecção. Pessoas que utilizam o banheiro, não fazem uma boa higiene nas mãos e aí vão manipular algum tipo de alimento e você tem essa transmissão do vírus. Os sintomas mais comuns da hepatite A são cansaço, mal-estar, febre, dores musculares, enjoo, vômito, dor de barriga e diarreia. De janeiro a agosto deste ano, a Secretaria de Saúde de São Paulo já registrou mais de 420 casos de hepatite A no estado. Esse número é quase o dobro do que foi registrado em todo o ano passado. Neste período, 2 pessoas morreram por causa da doença.
A principal medida de prevenção é a vacina, que está disponível no SUS para crianças de até 4 anos. Acima dessa idade é possível se vacinar na rede particular. O imunizante custa aproximadamente R$ 250. Tendo as crianças protegidas, hoje a nossa maior preocupação é com o acontecimento de casos de hepatite A em adultos e idosos que podem sim levar a um caso de gravidade, mesmo que a maioria dos casos sejam casos que a gente tem um quadro leve. Os valores dos novos contratos de aluguel subiram mais de 16% nos últimos 12 meses, muito acima da inflação oficial, que não chegou a 4% no mesmo período. São Paulo é a capital que tem, em média, o metro quadrado mais caro do país. O apartamento ainda nem tem móveis. Faz um mês que a Camila veio morar aqui. Ela planejou quanto queria gastar de aluguel. Máximo R$1.000. Mínimo uns 800, de 800 para R$1.000. Por esse valor, não encontrou nada e teve que se mudar para um apartamento menor. Nem por isso mais barato do que o anterior. Na verdade, o outro só era maior, esse aqui é pequeno, mas é o mesmo valor de aluguel. Por tamanho que ele é, eu acho ele super caro, R$1.300 é quase um salário mínimo. Os valores dos aluguéis novos dispararam nas maiores cidades brasileiras. Em 12 meses, subiram em média 16,27%, muito acima da inflação oficial, que não chegou a 4% no mesmo período. Goiânia teve a alta mais expressiva, superou os 37%, seguida de Florianópolis e Curitiba. São Paulo é a capital que tem o preço médio do metro quadrado mais caro, quase R$50. Essa alta dos aluguéis novos tem relação, segundo especialistas, com o que aconteceu na pandemia. É que naquele período, com medo de perder inquilinos e ficar com imóveis vazios por causa da crise econômica, muitos proprietários deixaram de aplicar reajustes, ao mesmo tempo em que a inflação subia. Agora, em novos contratos, tentam recuperar o que ficou para trás. Esses novos aluguéis não olham para a inflação atual, olham para a perda inflacionária no período anterior. Então, tanto a recomposição de preços como a lógica de mercado criaram um ambiente possível para reajustes de preço maior do que os reajustes inflacionários. A maior procura por casas e apartamentos pequenos fez com que os aluguéis de imóveis de 1 quarto subissem mais. Já os de 4 dormitórios tiveram a menor elevação. Daqui para frente, segundo a professora, os reajustes devem desacelerar. Você tem agora uma oferta maior de imóveis que está para ser entregue, o que significa que para o futuro os reajustes de preço com memória inflacionária serão menores. Se isso acontecer, pode diminuir o sufoco de quem não consegue se livrar do aluguel. O aluguel, desde quando eu comecei a morar sozinha, já estava caro, né? Só que agora realmente está fora do normal. Porque vai metade do meu salário, entendeu? Mais do que a metade do meu salário. O número de pessoas que usam lentes de contato aumentou mais de 23% neste ano. São mais de 3.700.000 usuários, só aqui no Brasil, segundo o levantamento com base nas vendas do produto. Mas é preciso muito cuidado, né, Salsi? Porque os especialistas alertam que o mau uso pode causar infecções e até mesmo comprometer a visão. A dificuldade para enxergar veio ainda na adolescência, quando Adriano decidiu corrigir os poucos graus de miopia com lentes de contato. Naquela época, usar óculos era sempre ruim. Aí já existia a lente estava se popularizando, comecei a usar e não parei mais. Foi assim por quase 20 anos, até que o servidor público sentiu um incômodo exagerado nos olhos, causado, segundo o médico oftalmologista, pelo uso abusivo das lentes. Você está apertando o globo ocular, assim, uma dor profunda nos olhos. Disse ele que era uma bactéria decorrente do uso contínuo de lente, até dormir, esquecendo que estava de lente. Problemas leves, moderados e até mesmo graves. Hoje no Brasil, cerca de 40 milhões de pessoas, como o Adriano, precisam de algum tipo de correção visual, com o uso de óculos ou lentes de contato. No caso delas, hoje mais popularizadas, a procura aumentou bastante nos últimos meses. Só este ano, o número de usuários saltou de 3 milhões
para 3.700.000, segundo a Sociedade Brasileira de Oftalmologia, com base nas vendas do produto. O problema é que muitas vezes o uso é feito de maneira incorreta. Não lavar as mãos, também os cuidados com a lente, não utilizar os produtos adequados. Existe uma solução multiuso própria para o uso da lente. Tem que ser respeitado esse prazo de uso diário. Cada indivíduo vai receber a orientação do seu oftalmologista qual é o tempo de uso adequado, mas tem que haver essa alternância das lentes de contato com os óculos. Para esclarecer a população, médicos usam o mês de setembro para reforçar os cuidados com as lentes. A intenção é evitar problemas como os que o Adriano teve. Quando abria os olhos, a dor era pior. Então, e não se enxergava com os olhos abertos. Colocar algo no seu olho requer uma atenção muito grande, uma higienização perfeita, né? A produção de algodão está em alta no Brasil. E com a excelente safra neste ano, o país pode até ultrapassar os Estados Unidos, que lideram o ranking mundial de exportação do produto. Do alto, o produto se destaca. São esperadas este ano para o país uma produção que ultrapasse mais de 3 milhões de toneladas de algodão em pluma. É o que revela o último levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento. Em Mato Grosso do Sul, a colheita já foi finalizada. Nesta fazenda, localizada em Chapadão do Sul, o trabalho agora é de limpeza da área cultivada para o início de um novo plantio. Essa safra foi muito positiva, né? Tivemos condições climáticas boas, né? Isso favoreceu com certeza a questão de temperatura, né? O algodão é muito exigente a condições de temperaturas, né? Isso favoreceu a nossa busca de produtividades muito altas nessa fazenda. Mato Grosso do Sul ainda contabiliza os números desta última safra. Este ano, a área plantada aumentou 13% na comparação com o ciclo anterior. Agora, todo o algodão colhido no campo já está separado nesses fardos gigantes e que pesam mais de 2.000 quilos. Na área industrial, a produção vai ser pesada, mas antes, o algodão passa por um processo de separação entre o caroço e a pluma. Tudo de forma mecânica. Neste laboratório da Associação de Produtores, a fibra do produto enfrenta um rigoroso teste de qualidade e classificação, de acordo com as normas do Ministério da Agricultura. No ranking mundial, os Estados Unidos ainda são os maiores exportadores, mas vêm enfrentando dificuldades no plantio por causa da seca e do calor extremo, comprometendo a qualidade da fibra. Se a baixa na produção americana permanecer, o Brasil pode assumir a liderança nas exportações. O Brasil já acabou de colher, está beneficiando e está já embarcando esse algodão para exportação, principalmente para a Ásia. Então, em breve, nós vamos ter notícia aí que o Brasil está ultrapassando os Estados Unidos na exportação do algodão e passará a ser, em primeiro lugar, em exportação de algodão no mundo. Se por um lado o Brasil comemora a boa safra, por outro, a queda no consumo do produto anda desvalorizando o preço. Hoje, o mundo todo tem produzido muita roupa e muito artigo em substituição à fibra natural, usando a fibra sintética derivada do petróleo. Então, as pessoas com menor poder de compra estão optando para comprar alguma coisa de produtos derivados de fibra sintética, que tem um custo mais competitivo, mais barato. O presidente Lula criticou hoje os embargos impostos pelos Estados Unidos contra Cuba. A declaração foi dada antes dele embarcar para Nova York, onde participa da Assembleia Geral das Nações Unidas. O presidente Lula foi o primeiro a discursar na cúpula G77, que reúne representantes de países em desenvolvimento, mais a China, que neste ano participa como nação convidada. Lula classificou de ilegal o embargo econômico à ilha. Cuba tem sido defensora de uma governança global e até hoje é vítima do embargo econômico ilegal. O Brasil é contra qualquer medida coercitiva de caráter unilateral. Rechaçamos
a inclusão de Cuba na lista de estados patrocinadores de terrorismo. No discurso, Lula ainda afirmou que os países ricos precisam compensar as nações em desenvolvimento por conta do aquecimento global e defendeu a regulação das plataformas digitais para enfrentar a desinformação no ambiente virtual. O projeto de diretrizes globais para a regulamentação de plataformas digitais da Unesco equilibra a liberdade de expressão e o acesso à informação com a necessidade de coibir a disseminação de conteúdos que contraria a lei ou ameaça a democracia e os direitos humanos. Na saída do hotel em que estava hospedado, em rápida entrevista, Lula destacou a relevância do encontro em Cuba. É um grupo que representa 79% dos habitantes do planeta, quase 50% do PIB mundial, sabe? E essa discussão de ciência, tecnologia e inovação é muito importante. Eu acho que tudo isso vai produzindo uma mudança no comportamento geopolítico dos governantes. O mundo mudou. O presidente teve a primeira reunião bilateral com o diretor-geral da ONU para a Alimentação e Agricultura. O encontro, pautado em segurança alimentar, foi fechado à imprensa e durou menos de 1 hora. Já no Palácio da Revolução, sede do governo cubano, Lula encontrou o presidente Miguel Díaz-Canel. Um dos assuntos seria a dívida de mais de 2 bilhões e 600 milhões de reais que Cuba tem com o Brasil pelo empréstimo do BNDES para o financiamento de obras no Porto de Mariel. No final do encontro foram anunciados acordos nas áreas de saúde, ciência e tecnologia e de cooperação para o desenvolvimento do setor agrícola. Segundo a ministra da Saúde, Nízia Trindade, o Brasil vai retomar o acordo de cooperação em biofármacos com Cuba, que havia sido interrompido no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Antes de seguir para os Estados Unidos, o presidente Lula mudou a agenda oficial e se encontrou com o ex-líder cubano Raul Castro por cerca de 40 minutos. Os detalhes desse encontro não foram divulgados. O céu de Nova York foi iluminado por um show de luzes às vésperas da Assembleia Geral da ONU. Mais de 1.000 drones iluminados formaram desenhos no céu de Manhattan para homenagear a flora e fauna amazônica. As imagens também representaram o mapa do Brasil e o planeta Terra. A ideia é chamar a atenção para a importância da preservação do bioma antes da Assembleia Geral das Nações Unidas, que começa na terça-feira. Agora vamos falar de futebol, porque a semana foi de boas notícias para o Vasco. Depois do clube conseguir a liberação da torcida para os jogos em São Januário, hoje a equipe venceu o clássico contra o Fluminense em um jogo emocionante de 6 gols. No Engenhão, o Vasco saiu na frente. Rossi deixou Marcelo no chão, cruzou e Praxedes de cabeça fez 1-0. Se tomou o drible no primeiro gol, Marcelo compensou a falha e empatou para o Fluminense. O Vasco fez mais um na cabeçada do argentino Pablo Verratti. O Fluminense empatou mais uma vez. Lima completou o cruzamento batendo de primeira, 2-2. A defesa do Fluminense se atrapalhou. Gabriel Peck aproveitou e fez o terceiro. A dupla de ataque vascaína entrou em ação mais uma vez. Depois do cruzamento, Verratti ajeitou e Peck marcou mais um. Final 4-2. Apesar da boa vitória, o Vasco segue na 18ª colocação na tabela, na zona de rebaixamento. O Brasil registrou recorde no número de doações de medula óssea para o exterior. Aqui no país, mais de 5,5 milhões de pessoas são cadastradas como doadoras e podem salvar vidas de gente no mundo todo. Mas o medo do procedimento e a falta de informação ainda são desafios para aumentar os transplantes. Denis se cadastrou para ser doador de medula óssea em 2008. 11 anos depois, ele foi convocado para ajudar uma paciente na Itália. Saber que uma parte minha está dentro da Europa, podendo ajudar alguém que eu nunca vi na vida e nem imaginava de topar na vida. E assim, foi uma alegria muito grande. Histórias como a do Denis fizeram com que o Redome, registro brasileiro de doadores de medula óssea, batesse recorde de doações para o exterior no primeiro semestre deste ano.
Um levantamento do Instituto Nacional de Câncer, obtido com exclusividade pelo Jornal da Record, mostra que de janeiro a junho de 2023 foram feitas 69 doações para pacientes que vivem fora do Brasil. Em todo o ano passado, 82 medulas ósseas foram enviadas ao exterior. Nos últimos 5 anos, mais de 500 doadores brasileiros ajudaram pacientes em outros países. Mas esse número poderia ser ainda maior. A falta de informação e o medo do procedimento de coleta ainda são os principais motivos que afastam possíveis doadores do cadastro para o transplante de medula óssea. A gente tem, assim, sempre o desafio de manter uma boa informação e garantir que os doadores bem informados permaneçam fidelizados e façam a doação com segurança. Aqui no país, 650 pacientes buscam um doador que não seja parente com a ajuda do Cadastro Nacional, que tem mais de 5.600.000 voluntários. A dificuldade é a compatibilidade. Mesmo enfrentando obstáculos, o registro brasileiro se tornou o terceiro maior do mundo. De Natal, no Rio Grande do Norte, a Karina fez uma doação que salvou a vida do Valentim. O menino, hoje com 5 anos, vive na Argentina. Momento mundial que foi a pandemia. E mesmo assim a Karina se prontificou de uma forma muito corajosa e bonita em ajudar esse paciente. Karina conta que não teve dificuldades na retirada da medula óssea. Procedimento muito tranquilo, não senti nada, anestesia local, tudo ótimo. 2 anos depois, pela primeira vez, Karina e Valentim, acompanhado pelo pai, se conheceram em uma videochamada. E nossa equipe acompanhou o encontro virtual com um final feliz. Ella é como tu segunda mamá. Ella é como tu segunda mamá. Ai, meu filhinho do coração, um filhinho que eu amo muito. Emocionante. Muito. O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. Fique agora com os melhores momentos da série Reis. Record 70 anos tem a sua cara. Excelente noite para você. Boa noite. Cuide-se. Tchau.